Você sabe por que essa igreja existe? Por causa da palavra do Senhor. Se não tiver a palavra do Senhor na igreja, a igreja não é a igreja de Deus. Eu não estou falando daquela que ainda há lugar, que também é a igreja de Deus. Estou falando da igreja do Senhor Jesus. Queremos lembrar, meus irmãos, algumas datas importantes para vocês. Dia 3 de novembro vai estar aqui na nossa igreja o pastor Steve Gallagher, da Califórnia, que foi uma pessoa liberta da homossexualidade. Ele tem um ministério nesta área, inúmeros livros já foram publicados em português. O mais famoso, o mais vendido, o best-seller do Steve Gallagher é No Altar da Idolatria Sexual. Então ele trabalha nesse livro sobre a libertação dele, e assim nós vamos ter o privilégio de estar aqui na nossa igreja, o Steve Gallagher, no dia 3 de novembro. No dia 11 e 12 de novembro vai vir um servo do Senhor também, um dos homens mais promíscuos que já existiu nos Estados Unidos. Vai estar aqui na nossa igreja, foi liberto pelo Senhor do ministério também Pure Life. O Jordan vai estar dando 2 palestras aqui no dia 11 e no dia 12 de novembro. Você pode estar falando assim: a minha casa não tem esse problema, mas pode vir a ter. Então, preventivamente, ou então você está passando por esse problema e Deus está mandando auxílio para você. A igreja não sabe resolver, irmãos, esse tipo de situação. Então Deus levanta essas pessoas. O Jordan vai estar aqui na nossa igreja nos dias 11 e 12. Tem muitas pessoas de outros estados que vão estar aqui conosco também. Então guarde essas datas. Dia 3 de novembro, Steve Gallagher vai estar aqui na nossa igreja. Dia 11 e 12, o Jordan, e vai ter também a equipe da CBI aqui na nossa igreja. Ok? Vocês não esqueçam. Lembrando também que nós, nessa semana, nós fechamos, vamos fazer uma parceria com a Igreja Presbiteriana da Aliança. Falei redenção hoje de manhã, a boca falando que o coração está cheio, né? Estou cheio de redenção dentro de mim. E vai estar aqui no dia 13 e no dia 14, um pastor lá de Teresina, do seminário de Teresina, capelão, seminário de Teresina, falando só sobre os salmos de lamentação. Todos os salmos de lamentação ele vai trabalhar no dia 13 e no dia 14, é uma sexta-noite e um sábado o dia todo. Então todos estão convidados. O pastor Carlos vai estar trazendo esse homem de Deus e pediu para usar as instalações aqui da igreja. E nós concordamos de pronto, ok? Então, se você quiser vir, foi aberto para a igreja e é de graça também, você pode vir. Meus irmãos, vamos abrir lá Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Estamos aí no último capítulo do Sermão do Monte. Vamos meditar nesta noite. Estamos falando sobre a palavra do Senhor. Esses 2 versículos vamos meditar nesta noite. A palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer de todo o meu coração pelo privilégio de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos, com a igreja. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, e que o Senhor possa me usar a tua graça, meu Deus, com a tua bênção. Que o Senhor abra os corações também, que seja uma terra boa para receber a semente da tua palavra. Nós pedimos a tua graça, Senhor. Nos confronta, nos admoesta, nos dá esperança, nos dá força, porque é o Senhor que está à frente das nossas vidas. Nós te agradecemos por isso de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É interessante, por quê? Porque
esse é um tema que faz parte do sermão, do primeiro sermão de Jesus, que vai falar da ética do reino de Deus. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus está expondo exatamente como Ele quer que os cidadãos do reino vivam. E, meus irmãos, aqui nós temos um texto muito forte, que fala exatamente de dois caminhos. E esses dois caminhos são caminhos que sempre vão estar na nossa caminhada. Escolhas que nós vamos fazer. Agora veja, um caminho não é feito de um passo só. Um caminho começa com um passo só, mas ele é feito de muitos passos. Tem caminhos que são pequenos. Então tem caminhos que são longos. Eu estava um dia desse andando na esteira e vi lá 5 quilômetros. Aí um dia eu fui deixar um irmão de carro. Ele falou, me deixa lá na ponta de não sei aonde, perto de não sei o que eu estava num lugar que eu não conhecia. E eu fui andando, ele falou, marca 4 quilômetros aí. Eu fui andando, eu falei, caramba, 5 quilômetros é coisa, né? E deixei ele assim, e eu pensei, dali de onde eu deixei ele, para onde ele ia voltar para a casa dele, dava uma caminhada boa, 4 quilômetros. Tem caminhos que são maiores. Por exemplo, você vai daqui para a Terra Prometida da Paraíba, 2.400 quilômetros, é quilômetro que não acaba, e você fica pensando que está chegando e não chega, né? E você para o carro, descansa, começa tudo de novo e não chega. É complicado, mas é um caminho longo. Tem caminhos enormes, tem caminhos menores. E, irmãos, tem também, eu já passei em estradas no Nordeste que só cabia um carro. E um dia furou o pneu do carro, aquele Chevette 81 que eu conto na história aqui para vocês, algo que ficava esquentando a bobina. E a pista estreita, perigosa, uma pista que não tem como você ir para um lado ou para o outro. Ou você entra nela e vai, ou você não tem jeito. É uma pista estreita. Eu lembro também lá, por exemplo, quando a gente entra numa das pirâmides, lá no Egito, é o quê? Um caminhozinho estreito. E eu vi uma senhora, uma mulher que falava inglês, aí falou assim, eu não vou, porque se você entra lá, você não volta, porque tem uma fila atrás entrando também. E ao você entrar, estreita a porta e o caminho apertado. E é um caminho que desce e que sobe, que desce e que sobe. Você vai descendo de lado e subindo depois de lado, quando tem que subir. E aí você vai. E você não pode voltar, você tem que ir para frente. É um caminho apertado. Mas, irmãos, quando a gente chega lá no sarcófago do faraó, uma coisa espetacular, que uma pessoa falou uma frase que gravou no meu coração. A mulher falou assim, ainda dizem que nós somos evoluídos. Que coisa espetacular, valeu a pena, um caminho estreito, apertado, né? Com ar rarefeito, você, né? Igual em Brasília, agora você respira com dificuldade, mas quando você chega lá, você nem lembra que o caminho foi difícil. A Bíblia fala também de quando a mãe sofre as dores de parto, e muita dor, e é uma dor muito grande, que dá vontade, eu não sou mulher, mas dizem as mulheres, né? Eu já colhi aí, dizem assim, deu vontade de morrer ali, ou de voltar atrás, poxa, eu queria não estar grávida, né? A dor era muito grande, mas depois quando vê o neném, vocês viram essas crianças aqui, a coisa mais linda, né? Quando vem, a mãe esquece da dor de parto, né? Esquece do sofrimento, esquece do peso que carregou 9 meses, esquece da dor na coluna. Aí quando chega no 6º, 7º, 8º mês, 9º, para dormir, aí não dá para dormir de lado, não dá para dormir do outro. Eu, por exemplo, que durmo de bruços, imagina dormir com uma barriga daquela. Enfim, meus irmãos, é um caminho estreito e apertado, mas é um caminho que vai dar um lugar bom. E a Bíblia fala aqui de 2 caminhos, só tem essas 2 vias para nós caminharmos nas nossas vidas. Ou é o caminho de Deus, ou é o caminho das trevas. E detalhe, o caminho das trevas fala que é um caminho amplo, um caminho fácil, um caminho que você não precisa fazer esforço, um caminho que você vai sem esforço nenhum. E o outro caminho é um caminho difícil, um caminho cheio de obstáculos,
um caminho apertado, parece que você não vai chegar, como daqui na Paraíba, né? Que não termina, e vem uma luta, vem outra, e tem fases na vida da gente que a gente olha para frente é deserto, para trás é deserto, para um lado é deserto, para o outro é deserto, para baixo é deserto, aí você fala, eu tenho que fazer igual o salmista, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, e vem do Senhor que fez os céus e a terra. E você tem que olhar para cima, você tem que confiar no Senhor. Pois bem, por que esse caminho é apertado, o caminho do Senhor? Irmãos, Deus está falando aqui muitas coisas. Por exemplo, ele fala no capítulo 5 que a pessoa bem-aventurada é a pessoa fraca. Para o mundo é o oposto. A pessoa reconhecer que é fraca, a pessoa chorar, a pessoa que é mansa, a pessoa que é uma pessoa que trata os outros com respeito, a pessoa também que tem fome e sede de justiça, porque o crente, ele não é pacífico no sentido de aceitar tudo, ele é pacífico de dizer assim, eu vou resolver na paz do Senhor. E diz aqui que também os bem-aventurados são os misericordiosos, tem misericórdia da dor, do sofrimento que a outra pessoa está passando. Também diz que aqueles que são limpos de coração, para o mundo é o que eu esperto, o que dá nó em pingo d'água, o que engana, o que fala mentira, o que ganha sem o fruto do trabalho. Aqui também na Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores, e vão levar para a paz do reino de Deus, para resolver seus problemas. E também, por quê? Porque eles estão sendo perseguidos por causa da justiça de Deus. E diz também que esses são bem-aventurados porque eles são perseguidos. E Jesus disse que nós devemos nos alegrar, nos regozijar, porque nós estamos sendo perseguidos por causa da ética do reino de Deus. É um caminho estreito. Às vezes, por exemplo, é um caminho estreito no trabalho, você ter que suportar uma pessoa que fala mal de Deus, você tem que suportar uma pessoa que engana, você tem que suportar aquele colega que põe o paletó e vai para outro lugar, o paletó está trabalhando ali. Você suportar a pessoa falar das aprontações que fez no final de semana, quando você sai de um culto desse abençoado, um caminho estreito, difícil. Como eu estava falando hoje de manhã para a classe de integração, uma pessoa contando as suas peripécias no lugar que eu estava, e aquilo foi me dando uma agonia muito grande. E eu cheguei para essa pessoa e falei, quando você fala isso da sua esposa, meu coração sangra. E a pessoa não gostou daquilo que eu falei. Ele estava contando as peripécias. Depois de alguns meses eu estava trabalhando em outra sala, quem é que bate lá? A pessoa. Eu queria falar contigo. Lá embaixo, a gente desceu no subsolo do serviço, e ele falou, me abraça que eu estou em prantos. Eu falei, o que foi? Um cara forte, sabe? Esses caras fortes aqui da igreja também, a gente vai abraçar, aí não consegue fechar aqui o braço. E ele falou, porque quem está com o coração sangrando agora sou eu, minha esposa saiu de casa e está com outra mulher. Ora por mim. Caminho estreito. E Jesus Cristo fala em várias partes aqui sobre o quê? Sobre a gente se manter firme, sobre a gente confiar no Senhor, sobre a gente fazer a vontade de Deus, sobre a gente guardar o nosso coração das mazelas da vida, sobre praticar a justiça, sobre não jurar, não dar a nossa palavra por aquilo que a gente não pode fazer, não se vingar de uma pessoa que fez mal para a gente. Também fala de nós orarmos pelos nossos inimigos. E não são inimigos porque nós fizemos coisas erradas. São inimigos porque nós somos de Deus. Porque nós temos a marca de Deus. Nós temos o perfume de Cristo. Nós não queremos fazer o errado. Nós não queremos roubar. Os nossos olhos não querem adulterar. A nossa língua não quer dar falso testemunho. A nossa língua não quer a maledicência ou a fofoca. E as pessoas se incomodam com isso e perseguem os crentes. E o que Jesus Cristo fala? Ore por essas pessoas. Não se vingue. É uma porta estreita. Como não se vingar?
A pessoa está acabando muitas vezes com a nossa carreira profissional, muitas vezes fazendo coisas por trás para nos prejudicar as nossas famílias. É um caminho estreito, porque a vontade que dá é se vingar. Mas Jesus Cristo fala o quê? Ore para que vocês sejam conhecidos como filhos do Deus Altíssimo. O caminho estreito de não se vingar, o caminho estreito de não adulterar, a palavra diz aqui. O caminho estreito de não se vangloriar, de não pensar que é insubstituível. Porque ele fala da questão da esmola. Quando você der uma esmola, você guarde a sua outra mão e não se promova quando você fizer um bem para as pessoas. Nós vimos aqui como nós devemos orar. Não é oração para mim, mas é oração para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja adorado, para que Deus seja visto, para que Deus seja seguido. Tudo isso Jesus está falando da ética do reino. Isso é um caminho estreito, apertado, que só vai andar nesse caminho, que só vai chegar lá do outro lado, na presença do Senhor, de uma forma plena. Quem for do Senhor, quem não for do Senhor, não vai querer esse tipo de sofrimento. Irmãos, nós não estamos sofrendo em vão. Nós estamos sendo trabalhados no nosso caráter para nos encontrarmos com o Senhor, porque Hebreus 12:14 diz: sem a santidade ninguém verá Deus. Meus irmãos, o ourive pega o ouro, pedra de ouro bruta, e ele põe um cadinho de barro e leva num fogo extremamente quente, aquecido muitos graus Celsius. E ele coloca o cadinho ali, e ele vem com o cadinho para olhar o ouro. E quem não entende aquilo, ele põe lá de novo, e ele tira, e vai subindo as impurezas do ouro, e vão sendo tiradas por esse ourives. E ele aprova o ouro como ouro puro, quando ele se vê nesse ouro. Quando ele olha no ouro, e ele vê refletido a sua imagem. Pois, meus irmãos, Deus, nesse caminho estreito e apertado, mas o caminho que leva para a salvação, Ele está nos purificando, tirando toda impureza do nosso coração, para que nós estejamos preparados como ouro puro, que reflete a glória do Senhor. As tribulações que vêm desses dois caminhos não param aí. Jesus Cristo mostra, por exemplo, onde está a riqueza de uma pessoa. E ele fala do tesouro no céu. E ele vai falar, por exemplo, da pessoa que põe o coração nas riquezas do mundo. E, irmãos, Jesus Cristo não está falando só de ricos, está falando de pobres também. Pobres que são avarentos. Pessoas que colocam o coração, às vezes, no pouco que tem, porque não confiam em Deus. E o rico que coloca o seu coração também nas riquezas. E o Senhor chega no verso 25 do capítulo 6, falando de dois tipos de pessoas. Pessoas que andam ansiosas. A ansiedade é querer tomar o lugar de Deus e controlar a vida e fazer com que a vida seja respondida segundo essa preocupação. E ele fala de coisas básicas, irmãos. E é um sofrimento muito grande, porque fala que nós não devemos ficar ansiosos nem pelo que comemos, nem pelo que bebemos, as coisas simples, nem com o que nos vestiremos. E ele vai mostrando que Deus faz isso com as ervas do campo, que veste os lírios dos vales, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E vai mostrando também que isso não vai adiantar nós ficarmos ansiosos. Por quê? Porque o valor do domínio das nossas vidas não está no Senhor, está no nosso coração. E o que é que Jesus Cristo está falando? Descansa em mim, porque o Pai Celeste é que faz com que vocês obtenham o sustento para as vossas vidas. Meus irmãos, e no capítulo 7, Jesus vem falando o quê? O caminho estreito de quê? Não julgar. E vai falando que nós não devemos julgar temerariamente o nosso irmão, que nós não devemos achar que somos melhores, que nós também não devemos lançar pérolas aos porcos. Por quê? Porque eles vão
atrás de nós e vão querer nos dilacerar. A pérola do Evangelho tem que ser lançada para pessoas que querem o Evangelho. E depois Jesus nos mostra como nós devemos orar insistentemente para que nós não julguemos as pessoas. Nós devemos buscar, nós devemos pedir, devemos buscar, devemos bater na sua porta, e o Senhor vai nos dar aquilo de que nós necessitamos. Ele vai falar coisas belas aqui, que um filho vai pedir para o pai um peixe, ele não vai dar uma cobra. Um filho vai pedir para o pai uma coisa que ele precisa, e o pai vai dar uma coisa ruim. Por quê? Porque o pai é bom e vai sustentar o seu filho. E ele vai chegar nesses versículos aqui que mostram o que? O caminho estreito e a porta apertada, o caminho largo e o caminho que leva para a perdição. Meus irmãos, nesta noite eu quero lembrar a vocês, a mim e a nós, que nós estamos nesse caminho estreito, que nós estamos no caminho apertado, que nós vamos sofrer. Eu gostaria de falar para o irmão Zé: olha, eu vou orar por você e tudo está perfeito. Ah, como eu gostaria. Deus pode fazer isso? Pode. E Ele é poderoso? Muito. Já vi gente ser curada de câncer, já vi gente ser curada de epilepsia, já vi gente ser curada de cegueira, já vi gente ser curada de tetraplegia, já vi gente ser curada de problemas muito terríveis. Deus pode curar? Poderia falar: e se Deus não quiser curar o servo dele? Nós falamos aqui, por exemplo, Eliseu morreu de quê? Uma doença incurável. Irmão, aquele homem fez milagres espetaculares, curas maravilhosas, mas quando chegou a vez dele, Deus falou: não quero, e ponto final. Deus foi glorificado na vida dele. Irmãos, nós teremos dificuldade, nós teremos lutas, perseguições, mas, irmãos, é o caminho que leva para a salvação, é o caminho que nos leva para a presença do Senhor, é o caminho que nos leva para o lugar certo, é o caminho que nos purifica. A palavra de Deus hoje para você: aguente firme, não desista, faça a vontade de Deus, não faça a vontade do mundo, nem a vontade do coração, faça a vontade do Senhor na sua vida. Escolha a vontade do Senhor, escolha o caminho do Senhor, escolha o ensino da palavra do Senhor, escolha obedecer ao Senhor. E aí, meus irmãos, aqui nós vamos ver uma coisa muito importante. Até eu falei no culto ontem, os dois fundamentos que nós temos, terminando no capítulo 7, versos 24, 25, 26 e 27, Jesus está fechando esse discurso. E depois dele falar de todas essas características do cidadão do reino de Deus, de mostrar que o caminho apertado, a porta estreita para entrar neste caminho, ele vai falar de dois tipos de pessoas. E aqui está a diferença dos dois caminhos que nós vamos seguir. Porque, irmãos, nós podemos falar que estamos no caminho estreito, mas podemos não estar. E podemos falar que estamos no caminho largo, podemos não estar. O que vai definir se eu estou num caminho estreito, apertado, e é o caminho que leva para a salvação? E o que vai definir se eu estou no caminho que tem a porta larga e o caminho é amplo, que me leva para a perdição? Irmãos, exatamente esses dois tipos de construtores aqui. Um construtor que construiu a sua casa na rocha, e Jesus diz que esse construtor é o quê? É um construtor sensato, sábio. E tem um outro construtor que construiu a sua casa na areia, e Jesus chama esse construtor de insensato. Irmãos, nós podemos pegar na areia e construir com o material mais caro do mundo. Cerâmica vinda lá do Oriente Médio, ou então da Turquia, pedras turcas caríssimas, que vão vir e vão custar uma fortuna, paredes maravilhosas,
construídas com o melhor material e o acabamento de ouro, acabamento de prata. Podemos colocar sofás extraordinários nessa casa, cômodos maravilhosos, uma casa clean, que tem janelas lindas, que tem um acabamento da sanca, tá vendo? Estou até falando bonito, né? Tem um acabamento da sanca maravilhoso, o telhado da melhor telha que tem, toda a encanação da casa totalmente para a energia solar. Podemos gastar, colocar carros na garagem dessa casa, colocar muitos cômodos, colocar campo de futebol, que é maravilhoso, diga-se de passagem, vestiário nessa casa. Todo mundo já está sonhando com essa casa aí, mas o final não é bom não, cuidado. Eu colocando nessa casa, essa casa perfeita, uma casa que é imponente, mas nossa casa, se ela for construída na areia, Jesus diz, pode ter o material mais bonito, pode ter gasto, pode ter investimento de anos. Jesus está falando que esse construtor é insensato, porque ele construiu na areia. E o que define um construtor sensato do insensato? Os dois vão construir uma casa, que é a vida da pessoa. E Jesus Cristo fala que essas casas vão ser submetidas a testes, às intempéries. E Jesus cita 3 intempéries: as chuvas que caem do céu, que vêm torrencialmente sobre essas 2 casas, os rios que transbordam e a enchente que vem sobre essa casa, e os ventos rijos, fortes, que vêm sobre essa casa. As 2 casas vão receber essas intempéries. As 2 casas vão ser submetidas a testes. As 2 vão passar por problemas. Jesus está falando chuva do mesmo jeito, vento do mesmo jeito e rios transbordando do mesmo jeito. Sendo que a casa que foi construída na rocha vai receber tudo isso e vai permanecer. Pode ter parede simples, pode ter um chão de vermelhão, lembra disso? Jogar botão no vermelhão é horrível. Meus jogadores ficaram tudo vermelhinho. Vermelhão, parede simples, telha da Eternite, caixa d'água que nem é bom ter da Eternite, de amianto. Mas essa casa fica. Ela pode ter parede simples, não tem as cerâmicas lá da Turquia, não tem as pedras da Turquia, não tem pedras lá da Grécia, não tem a suntuosidade, não tem campo de futebol, não tem carro na garagem. Pelo contrário, tem muito ônibus passando em frente dessa casa. Tudo isso. Mas as intempéries vão vir contra essa casa e ela vai ficar de pé, porque ela foi construída na rocha, tem fundamento. E o que difere que um construtor é sensato e outro é insensato? Diz na Bíblia: aquele que ouve a minha palavra e a pratica vai ser comparado a isso. E Jesus está fazendo jogos de imagens, e ele fala do caminho estreito, apertado. É o caminho exatamente dessa casa, que vai receber as mesmas dificuldades, mas ela foi construída na rocha. E a rocha nesse texto é Cristo. Irmãos, onde nós estamos andando no caminho de Cristo, é construindo a casa em Cristo, ou nós estamos andando no caminho da perdição e construindo a nossa casa na areia? E vamos ser submetidos a testes, às dificuldades da vida, muitas orientações do Senhor para deixarmos de fazer e para fazermos, e coisas que não dependem da gente, nós vamos estar sujeitos a testes. Se a nossa casa ou o nosso caminho não for a casa construída na rocha, ou o caminho de Deus, nós não vamos participar
do reino de Deus que está sendo prometido pelo Senhor. Nesta noite, o que Deus está falando? O Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em considerar Deus em tudo que vamos fazer. O temor do Senhor consiste em considerar Deus nas nossas escolhas. O temor do Senhor consiste em aceitar a vontade de Deus, mesmo que isso doa e que tenha muitas dificuldades para nós. Deus está nos falando para que o temor dele esteja no nosso coração. Nós temos que ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra. Ouvir a sua palavra, não minta ao teu próximo e você não mentir. Ouvir a palavra de Deus, não roube lá quando você tiver oportunidade, e você não roubar, porque Deus mandou. Não te deita com a mulher do teu próximo, não cobice as coisas do teu próximo, e você não se deitar com a mulher do próximo, porque você teme ao Senhor. Você não cobiçar as coisas do próximo, porque você teme ao Senhor. E a Bíblia diz: elogie a outra pessoa, se alegre com a vitória dela, ao invés de cobiçar, ficar com inveja. É você parar e você muitas vezes até ser prejudicado, mas você saber que você está fazendo a vontade de Deus, está glorificando o nome do Senhor. Deus nos chama hoje para um caminho apertado, estreito, mas é o caminho que vai dar para a salvação. É o caminho que nós vamos aparecer na presença do Senhor. É o caminho que Deus vai falar para nós: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É o caminho difícil aqui, mas fácil lá do outro lado. É o caminho que Deus nos chama hoje. E nós temos que perguntar em qual caminho nós estamos. Em qual lugar nós estamos construindo a nossa vida. A quem nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, e se nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Isso é em tudo, irmãos, nas pequenas e nas grandes coisas. Uma coisa pequena, uma coisa grande, no nosso dia a dia, vão mostrar se nós estamos no caminho estreito e apertado, ou se nós estamos no caminho largo e amplo que dá para a perdição. Nesta noite eu falo em nome de Jesus para você. E se você quer uma profecia, lá vai. Estou profetizando desde que eu comecei a pregar a palavra, mas agora eu te chamo a atenção. Veja em que caminho você está. Por quê? Porque Deus nos pedirá conta de tudo que pensamos, sentimos, projetarmos, falarmos, vermos. Tudo Deus vai nos pedir conta. E se nós não estivermos no caminho do Senhor, ainda Jesus vai falar, como ele fala aqui para alguns obreiros do inferno: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, que nós estejamos no caminho de Deus. Se for apertado e estreito, é esse caminho que nós vamos andar, porque é o caminho que vai dar a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta noite. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, queremos orar nesta noite. Deus, o coração enganoso e tremendamente corrupto, nós não queremos nos fiar no nosso coração, mas queremos nos fiar na Tua Palavra, que diz que nós vamos ter que passar por esse caminho apertado. Senhor, um caminho que tem uma porta estreita, mas é um caminho que vai dar na salvação. É um caminho que vai dar, Senhor, no reino plenificado do Senhor, no reino perfeito, no reino, Pai, ó Deus, onde não haverá pecado, nem morte, não haverá violência e não haverá, Senhor, o diabo. Nesta noite nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te glorificar, Senhor. Continua nos mantendo nos Teus caminhos, continua nos firmando os passos, Senhor. Continua nos dando alívio na hora da dor,
Continua nos dando perseverança na hora do desespero. Continua nos dando, Senhor, ó Deus, equilíbrio na hora das intempéries. Ó Santo Deus, nos ajude em cada passo neste caminho, Senhor. Em cada momento neste caminho, esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo, para que possamos cumprir, ó Deus, essa maratona e recebermos a medalha da vida, Senhor. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.